Irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Desde já, seja muito bem-vindo em nosso canal. Hoje o nosso devocional vai estar em Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Devocional de número 5 do jejum de Daniel. Diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Meus irmãos, Mateus capítulo 6, para nós compreendermos melhor esse versículo, nós precisamos entender o contexto. Jesus está pregando o Sermão da Montanha a partir do capítulo 5. A Bíblia diz que, chegando Jesus ao pé da montanha, a multidão chega a ele. Multidão essa que é composta por fariseus, doutores da lei, discípulos e religiosos daquela época. Jesus inicia Mateus capítulo 6, irmãos, dividido em 3 sessões até o versículo 18. E aqui eu quero estar falando apenas da oração. Mas Jesus divide Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, Jesus fala sobre esmola. Do versículo 5 ao versículo de número 15, Jesus fala sobre oração. Do versículo 16 ao versículo 18, Jesus fala sobre jejum. E Jesus ele vai falar para os discípulos, mas falar sobre os hipócritas da sua época. Preste bem atenção, que Jesus está usando um exemplo negativo para tirar lições proveitosas para a vida dos discípulos. Jesus está falando sobre a hipocrisia religiosa que aqueles homens tinham, pois eles davam esmolas, eles oravam e eles jejuavam, almejando a glória dos homens, almejando uma performance cristã para não agradar a Deus, mas para chamar a atenção do seu público, alvo que ali estava presente. Eles tinham a intenção de gerar atenção para si. Quando Jesus ele começa a ensinar no capítulo 6, ele destaca o jeito, a maneira, o modo errado de fazer a coisa certa. Jesus aqui ele não está excluindo, não está condenando a dar esmola, a jejuar e a orar, mas está destacando a motivação errada. Não é inequívoco, não é incorreto orar, dar esmola e jejuar, mas a motivação que está por trás de tudo isso que é errado. Os fariseus, doutores da lei e religiosos da época de Jesus, eles eram pessoas hipócritas, ou seja, eram pessoas que praticavam atos religiosos para aparecer. Faziam coisas boas, mas com a motivação errada. Queriam aplausos das pessoas, mas não a aprovação de Deus. Viviam uma fé de aparência, não de intimidade. Nós vemos vários exemplos dentro da Bíblia Sagrada, quando, eu não me recordo do texto, mas acredito que seja Mateus, Mateus não Tiago, quando ele vai dizer, pedi, mas vós não os recebeis porque pedis mal. O ato de pedir não é errado, mas a maneira como você pede está errado e faz com que você não alcance a beneficência, a bondade e a misericórdia de Deus. Então nós vemos aqui que nós podemos praticar coisas boas, mas com motivações erradas. O objetivo de Jesus em Mateus capítulo 6 é de ensinar a cada um de nós a praticarmos o que é certo com a motivação certa. Porque se uma vez mais nós praticarmos o que é certo com a motivação errada, nós não vamos alcançar o que nós estamos desejando, o que nós estamos querendo, o que temos como objetivo ser alcançado. Nós estamos em um jejum de Daniel de 21 dias, nos consagrando, nos separando a Deus. Não sei qual é o teu propósito, mas eu sei qual é o meu. Mas temos um propósito comum, que é buscar mais a Deus, ouvir mais a sua voz, sermos batizados no Espírito Santo, sermos renovados em línguas estranhas, mas para que nós venhamos alcançar este objetivo comum, final, resultado da nossa campanha do jejum de Daniel, é necessário que nós venhamos a jejuar de uma maneira certa, de uma maneira que agrade a Deus e que louve o seu nome. Para nós entrarmos em Mateus capítulo 6, meus irmãos, nós vamos aqui destacar o versículo 1, onde Jesus usa a palavra, ele diz assim, guardai-vos. Quando Jesus é falar das esmolas, Jesus diz assim, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Jesus aqui destaca a palavra guardai-vos.
Ou seja, que não era necessário eles se exporem diante dos homens quando eles fossem dar esmola ou fazer alguma ação social. Hoje nós vivemos uma época em que, com o avanço, com o crescimento das redes sociais, muitas pessoas praticam ação social ou fazem algo de bom para o próximo e, ao mesmo tempo, elas publicam, elas querem like, elas querem visualizações. Alguns até fazem isso para registrar ou para prestar conta daquele dinheiro que eles receberam para fazer o que eles estão fazendo. E aí está certo, mas quem é que sabe? Só Deus é que conhece o coração do homem. Mas no versículo de número 6, e é esse que nós vamos estar meditando nessa manhã, que é o versículo que eu li, que vai falar sobre a oração. Jesus ele vai dizer assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta. Isso aqui eu vou meditar nele mais detalhado mais para frente. Mas eu quero estar destacando aqui versículo de número 16. Quando Jesus ele vai estar falando sobre o jejum, ele diz assim: não vos mostreis. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Ou seja, não vos mostreis. Não é necessário você aparecer. Jesus aqui não está condenando o ato de eu ir na casa de um irmão, visitá-lo, o irmão chegar e me oferecer um almoço e dizer: varão, não posso, eu estou em consagração com Deus. Jesus não está condenando o ato de você, como pode dizer assim, dizer ao irmão que está em consagração, justificando a não aceitação do almoço. O que torna errado é quando você canta trombeta, quando você diz assim: irmãos, eu estou consagrando. Ou seja, quando eu falo isso com o objetivo de querer aplauso, com o objetivo de ser admirado, com o objetivo de vender uma imagem de espiritualidade. Irmão Johnny busca a Deus, irmão Pedro busca a Deus, irmão Fernando está buscando a Deus em jejum, e ali eu começo a me gloriar de si. Jesus está condenando esta tal prática. Mas nós não vamos meditar aqui nem em dar esmola e nem no jejum, nós vamos meditar na oração. Meus queridos irmãos, quando Jesus ele vai meditar na oração, ele diz assim: mas e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Nós estamos em uma campanha de jejum e oração de 21 dias, campanha de jejum de Daniel, e o nosso objetivo é receber uma recompensa de Deus, esta que nós alistamos na lista de propósitos, que foi que eu falei no vídeo de número 3, a lista de propósitos. Meus queridos irmãos, Jesus ele vai aconselhar, mas quando você for orar, entra no teu aposento. Entrar no teu aposento e fechar a tua porta é se separar, é criar limites, é ter intimidade. Eu me recordo uma cena que a gente assiste filmes e séries, que aquelas pessoas, eu tenho um negócio para te contar, vem aqui, e aí levava a pessoa no quarto e ela fecha a porta e ali só está elas duas e conta. De Jesus, e eu tenho para mim que a ideia de entrar, fechar a porta, é uma ideia de criar limites, é uma ideia de não querer aparecer. Porque os hipócritas da época, os religiosos da época de Jesus, eles iam para as esquinas, para as sinagogas, e ali eles ficavam aparecendo, ficavam demonstrando que estavam em longas orações. Eu me recordo daquele texto em que o fariseu, ele levanta as mãos para o alto, ele diz: Senhor, eu jejum 2 vezes ao dia. E aí o gentil do lado, não me recordo se é o gentil, Jesus disse assim: aquele homem, Senhor, eu nem sou digno de olhar para o céu. Então nós vemos as situações em que pessoas gostam de aparecer, gostam de chamar atenção. Jesus ele condena tal ato. Jesus está dizendo: entra no teu quarto e fecha a tua porta. Não é necessário você tocar trombeta quando você está buscando a Deus. Não é necessário, mais uma vez eu digo, você querer se expor
aos outros com uma superioridade melhor e maior que os outros. Por isso que Jesus disse: entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora ao teu Pai. Jesus manda-nos orar ao Pai, destacando aqui mais uma vez a paternidade de Deus. Deus, ele é Pai. Inclusive, na lição do próximo domingo agora, nós vamos estar estudando sobre a paternidade de Deus. Então, Jesus, ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai. Ou seja, Deus, ele é Pai, ele cuida, ele corrige, ele ama, ele provê. Efésios capítulo 4, versículo 6, Paulo, quando está escrevendo à igreja, ele diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Ou seja, Deus, ele é Pai. Ou seja, Jesus, ele está ensinando: ora ao teu Pai, que vê o que está oculto. Olha só aí o texto aí. Vê o que está oculto. Por que vê o que está oculto? Jesus aqui destaca a onisciência de Deus. Jesus aqui está destacando a onisciência, ou seja, ele sabe tudo, vê tudo e conhece tudo. Destaca a onisciência. Deus conhece o que está escondido no coração, as intenções do coração. Por isso que Jesus diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai, destacando que Deus cuida, Deus protege, Deus provê, Deus quer um relacionamento com você como Pai. E logo após ele destaca a onisciência de Deus, ou seja, Deus ele vê. Ou seja, você que está oculto não passará desapercebido aos olhos de Deus, porque um dos atributos de Deus é a sua onisciência. Hebreus capítulo 4, versículo 13. O autor aos Hebreus vai dizer: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O homem vê a aparência, Deus vê a essência. Ó, queridos irmãos, mais uma vez o nosso Senhor Jesus nos mostrando ou nos ensinando, nos esclarecendo a paternidade, o cuidado e os atributos de Deus. Deus, ele vê. Nada passa desapercebido. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é o propósito que você colocou diante de Deus, eu não sei quais as situações difíceis que você pode estar passando na vida, mas Deus vê. Deus vê. Nada passa desapercebido do nosso Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que temos de prestar conta. Hebreus 4:13. Me recordo agora, para nós encerrarmos essa parte da onisciência de Deus, 1 Reis 14, quando Jeroboão, o rei do norte, reina ali de Israel, capital Jerusalém, Jeroboão, seu filho adoece, ele chama sua esposa e diz para sua esposa ir ao profeta Aías. Mas ele diz para sua esposa ir disfarçada, porque ele sabe que o profeta Aías não iria recebê-lo. Ele diz: vá disfarçado e vá até o profeta Aías, que lá ele falará a ti. Porque quando eu não era rei, o profeta Aías profetizou sobre mim que eu iria se tornar rei e me tornei. Então vá até ele e se disfarça, leva pão, leva comida ao profeta e vá. A Bíblia vai dizer: porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque estás doente. E assim lhe falarás, e há de ser que entrando ela fingirá ser outra. Ou seja, a mulher de Jeroboão ia fingindo ser outra pessoa. Quando ela pisa o pé na porta do profeta Aías, o profeta Aías diz: por que te esconde, mulher de Jeroboão? Por que te esconde? Por que te disfarça? Deus já me revelou. Como é bom, queridos irmãos, nós termos intimidade com Deus. Como é bom nós vivermos intimidade com o nosso Senhor. Porque nosso Deus, ele não nos desampara. Nosso Deus, ele nos cuida. Ele revela a nós aquilo que estão traquinando, aquilo que estão maquinando, aquilo que estão planejando contra mim e contra você. E a Bíblia vai dizer
E teu Pai que vê o que está oculto, destacando aqui a onisciência de Deus, te recompensará. Ou seja, aquilo que você não sabe, aquilo que você não entende, mas que você colocou diante de Deus em oração, no teu quarto, de porta fechada, Deus te recompensará. Deus, ele ouve, Deus, ele age, Deus, ele intervém. Quem busca a Deus no secreto, recebe no público aquilo que o palco nunca pode dar. Quem vê o show não vê os bastidores. Assim tem essa frase. Meus queridos irmãos, que nós venhamos a aprender a fechar a porta para que os céus se abrem. Que nós venhamos a aprender a fechar as portas da oração para orarmos, a fechar as portas para jejuarmos, sem tocar trombeta, sem querer aplauso, sem querer elogio humano, mas com tão somente a intenção em nosso coração de fato buscar a Deus. Porque a recompensa, ela vem do alto. A recompensa, ela vem de Deus. A recompensa, ela vem do Senhor. O Senhor, ele ouve, o Senhor, ele age, o Senhor, ele intervém. O Senhor nos recompensará publicamente. Eu quero repetir mais essa frase que diz assim: quem busca a Deus no secreto, recebe no público aquilo que o palco nunca pode dar. Que Deus te abençoe e você continue buscando ao Senhor teu Deus no secreto, na oração, no jejum, em comunhão com a igreja. Próximo vídeo nós vamos estar falando sobre sinceridade. Te espero amanhã. Em nome de Jesus, a paz do Senhor, e continue orando por nós. Amém.